Irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos. Agradeço a recepção da amada igreja, também do pastor. Hoje nos convidou para almoçar, tivemos um bom momento ali de bate-papo, um momento edificante. Louvado seja o Senhor por cada igreja que está aberta pregando a palavra de Deus. Irmãos, eu estou falando com vocês aquilo que eu tenho entendido sobre a igreja que Deus abençoa. Nós começamos ontem no livro de Atos, falamos hoje na EBD um pouco do livro de Atos e vamos continuar aqui em Atos 2. E só para fazer uma sintonia, os 4 evangelhos que nós temos fala dos atos do Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João fala dos atos de Jesus. Agora, o livro de Atos fala do Atos dos Apóstolos, né? Então, você quer ver Deus trabalhar na terra, vá para os evangelhos. Você quer ver Deus trabalhando no céu, vá para o livro de Atos, para você ver como Ele cuida daqueles que o servem. Essa é a história do livro de Atos, tá bom? O nosso tema geral é a igreja que Deus abençoa. Ontem à noite falamos um pouquinho que a igreja que Deus abençoa, ela está viva. Agora na EBD nós começamos a falar que sabemos aquilo que está vivo pelo movimento. A igreja viva, ela está movimentando, ela está trabalhando para o Senhor aqui na terra, ela está realizando coisas. E quando nós falamos de igreja, se você é um salvo, você não pode pensar numa igreja sem você, porque você faz parte da igreja. Não importa se você tem 15 anos ou se você tem 85 anos, a igreja é você. A igreja ela é assim, composta de pessoas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, né? E é isso que vimos um pouquinho aqui na IBD, né? Pessoas que estavam reunidas para conhecer mais de Deus, pessoas que estavam reunidas em oração, independente das diferenças, eles tinham algo em comum que levava eles para mais e mais perto do Senhor. Então isso foi um pouquinho do nosso pano de fundo. E aí começamos, e vou pedir para os irmãos mais uma vez se colocarem em pé, para lermos Atos 2, 42. Então Atos 2, 42. Então vou ler só o primeiro versículo. E antes eu estava dando uma aula, então na aula a gente acaba sendo um pouco mais devagar, mas agora com a mensagem eu quero ser mais direto, mais objetivo. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Querido Deus, eu quero mais uma vez clamar ao Senhor pela vida de cada irmão aqui. Clamar, ó Pai, que a Tua graça nos abençoe, ó Pai, nesta noite, nos fazendo compreender a Tua palavra, e que nós venhamos não só pensar no Senhor e nas coisas do alto aqui nesse momento, mas que possamos pensar constantemente no Senhor. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos trazido aqui para nos ensinar da Tua palavra. Importa, ó Pai, que nesse momento eu diminua e que o Senhor use a minha vida e o meu corpo para abençoar aqueles irmãos. Abençoe, ó Pai, estes a qual o Senhor Jesus se sacrificou para levar ao céu. Abençoe a vida, ó Pai, de todos nós. E mais uma vez te damos graças pelo aniversário de 49 anos desta igreja. Que o Senhor tenha abençoado. É em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Podeis assentar, igreja? O texto mostra 4 pilares da prática. O versículo 41 finaliza um trecho mostrando que houve quase 3.000 conversões no mesmo dia. E essas conversões vieram seguido de prática. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, onde as pessoas não têm propósito, onde muitas vezes as pessoas estão aceitando a Jesus de forma errada. As pessoas estão aceitando Jesus
para não ser deixadas para trás no arrebatamento. Estão aceitando Jesus com medo do inferno. Estão aceitando Jesus por muitas razões que nós não encontramos na Bíblia. Porque a verdadeira razão para nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus é por amor. Sabe, nós não temos ninguém no Novo Testamento fazendo um apelo, aceite Jesus para você não ir para o inferno. Sabe, ninguém que está no céu hoje, está no céu por medo do inferno. Porque fé é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sabe, salvação não é você ter medo do inferno, salvação é você ter amor por Deus. Esse é o primeiro ensinamento, esse é o primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras e entender que alguém que se diz salvo não é alguém que fez uma oração fria ou batizou numa água gelada. Alguém que se diz salvo é alguém que começou a amar ao Senhor Deus. E quando nós fazemos uma aliança de salvação com Deus, quando nós fazemos uma promessa de seguir ao Senhor na vida eterna, porque a vida eterna começa aqui, quando nós fazemos a nossa profissão de fé. Mas servir ao Senhor por amor, irmãos, vai nos levar a querer conhecer mais de Deus. Aqueles 3.000 batizados, eles tinham um propósito de vida, eles tinham um propósito como crente, e o propósito está na primeira palavra aí, doutrina dos apóstolos. Eles viviam a doutrina dos apóstolos, porque doutrina dos apóstolos, meus irmãos, é conhecer mais de Deus. Nós temos visto pessoas que aceitam Jesus no domingo à noite e não querem saber mais de Deus. Eles aceitaram por medo, eles aceitaram por qualquer outro motivo que não é conhecer mais. Meus queridos irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, que aqueles que estão casados, quando eles estavam no período de namoro, eles tinham prazer em conversar, eles tinham prazer em sentar numa praça, eles tinham prazer em comer um lanche, uma pizza e fazer planos para o futuro, do casamento, dos filhos, de viagens, de lua de mel. Era prazeroso isso, porque a salvação relatada na Bíblia é quando nós temos prazer em conhecer a Deus, é quando nós nos interessamos por Ele, e nós chamamos isso aqui o versículo está falando, 42, que conhecer a Deus é doutrina dos apóstolos, é o conteúdo do Novo Testamento. Doutrina dos apóstolos não é doutrina de Moisés. Quando um missionário vai traduzir a Bíblia para uma etnia indígena, ele começa traduzindo por Gênesis? Ele sempre começa por algum livro do Novo Testamento, sempre, ou é Romanos, ou é Mateus, ou é um Evangelho, sempre do Novo Testamento, sempre doutrina dos apóstolos. Sabe por quê? Porque todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós cremos porque alguém um dia nos evangelizou. Como se converterão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Alguém teve que falar para nós a doutrina dos apóstolos, alguém teve que falar para nós os evangelhos, alguém teve que contar para nós o porquê Jesus morreu, para que nós viéssemos entregar a nossa vida a Cristo. Nós conhecemos um pouquinho de Deus antes de aceitar Jesus. Nós professamos a nossa fé e cremos nos perdões de pecado, que Cristo morreu por nós, porque isto é parte da doutrina dos apóstolos. Aqueles 3.000 batizados estavam desejosos em aprender a doutrina dos apóstolos, porque isso trazia santidade na vida deles, trazia mudança na vida deles. Mas aí vem o segundo pilar que eles faziam, está aí no verso 42, olha aí para a sua Bíblia, verso 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, e a palavra no original aí é koinonia, é comunhão com os irmãos. O texto não está falando em primeiro comunhão com Deus, a salvação trazia uma família,
Meus irmãos, Deus não é vô de ninguém. Se o seu filho é crente, você é crente, Deus é pai seu e pai do seu filho. Deus não é vô e nem bisavô, porque a salvação é uma família, é você viver aqui na terra o que acontece no céu. No céu existe um pai e vários irmãos. A pergunta agora, eu vou apertar o pastor aqui de vocês, e apertar vocês também, e apertar eu. Vamos pensar nesses pilares como uma escada. O que eu quero dizer é que a doutrina dos apóstolos ensinada por este púlpito, a doutrina dos apóstolos ensinados pela Bíblia, deve nos levar a uma vida de comunhão. Meus irmãos, aquilo que os pastores estão pregando nos púlpitos, aquilo que está sendo divulgado no Instagram, aquilo que está sendo divulgado no YouTube, está levando o povo de Deus a se amar mais? O que está sendo pregado está levando a comunhão? Porque parece que aqui não é somente 4 ensinos distintos, mas um complementar do outro, porque a doutrina dos apóstolos na Bíblia levaram esses irmãos a quererem ficar juntos. A doutrina que eu prego na minha igreja está levando meus irmãos a querer ficar junto. Aquilo que eu estou lendo na Bíblia está fazendo eu querer ficar junto dos irmãos. Como nós dissemos aqui na EBD, até a irmã falou: pastor, nossa igreja aqui tem um grupinho aqui que quer ficar aqui depois do culto, que a gente tem até que mandar embora. O pessoal gosta de bater papo. Irmão, lá na igreja onde eu pastorei, nós também tem um grupinho de umas 25 pessoas que tem que mandar eles embora, porque eles gostam de ficar lá. Mas não são todos. Não são todos. Tem alguns que querem vir na igreja só para ver Deus. Alguns querem vir na igreja só para vir. Mas o crescimento espiritual, a fé genuína, vai levar eu a ter comunhão com as pessoas. Porque nós não recebemos só um pai no céu quando a gente aceitou Jesus. A gente recebeu irmãos na terra. Recebemos um pai no céu e irmãos na terra. Se você não tem entendido isso, né? O irmão Roberval, muito assertivamente, ele falou: pastor, se nós não tivermos comunhão, nós não conseguimos cumprir a doutrina ensinada pelos apóstolos. A comunhão é o que nos leva a cumprir a doutrina dos apóstolos. Sem comunhão você não consegue, vamos começar do ruim, né? Do perdoar. Mas sem comunhão você também não consegue orar uns pelos outros. Sem comunhão você não consegue discipular. Sem comunhão você não consegue abençoar. Sem comunhão você não vai conseguir um tanto de coisa. Meus irmãos, Deus não veio aqui te dar uma salvação fria para você ficar com medo do inferno e ele foi para o céu. Ele veio aqui te dar uma salvação quente. Ele veio aqui te fazer entender o propósito dele. E ele te salva. E ele quer que você tenha comunhão. E aí, se você é um crente que está entendendo a Bíblia, e você está tendo comunhão, vem o terceiro pilar, está aí no verso 42 de Atos 2. Ele diz: partir do pão. Meus irmãos, o que é partir do pão? Partir do pão é compartilhar aquilo que você tem. Meus irmãos, quando nós amamos alguém de verdade, quando nós amamos alguém, não importa se é filho, se é amigo, se é colega, o resultado de um amor é compartilhar aquilo que você tem. Sabe, casamento é isso, quando você ama alguém, você quer compartilhar a sua vida ao lado daquela pessoa. Deus criou o céu, fez o céu sozinho, e Ele quer compartilhar o céu conosco, porque Deus nos amou. Quando nós amamos alguém, nós queremos compartilhar. Meus irmãos, se você ama missionário, você dá oferta missionária. E se você não dá oferta missionária, a razão é simples, porque você não ama missões. Porque nós só compartilhamos coisas com aquilo que nós amamos. Por exemplo, hoje talvez você está apertado.
financeiramente. Mas a sua mãe liga para você e fala: meu filho, a geladeira da mamãe queimou. Você pode comprar uma geladeira para a mamãe dividida em 10 vezes? Você está apertado. Mas você compra. Porque você ama sua mãe. Ou você ama você. Vamos imaginar que alguém aqui não foi no acampamento, porque, eu vou falar essas coisas, mas eu não pus isso no papel, tá, irmãos? Está vindo aqui agora, né? Então talvez você não foi para o acampamento porque você estava apertado de dinheiro. Mas se o seu celular caísse e quebrasse, você comprava outro em 10 parcelas? Você sabe aí. Eu não preciso dar a resposta, você sabe. Não que você não está apertado, porque a pergunta é: nos últimos 12 meses, você talvez viveu os 12 últimos meses apertado, mas não apertado a ponto de não fazer o que eu amo. Porque a gente está apertado, mas quem ama pizza, come pizza. E quem ama lanche, pede lanche. E talvez nós estamos apertados, mas não apertado ao ponto de ficar sem comer lanche, ou ficar sem comer pizza, ou ficar sem comer carne vermelha. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a doutrina que você aprendeu dos apóstolos, ela te levou para você conviver com os irmãos da igreja. E esse conviver dos irmãos é profundo, é espiritual. Você se importa realmente com aqueles irmãos que faltam? Você se importa realmente com os irmãos? Você se importa a ponto de compartilhar com os irmãos o que você tem? Eu tenho uma amiga, era um casal que era minhas ovelhas, na igreja que eu pastoreei no interior de Ribeirão Preto, e eles mudaram para os Estados Unidos, e eles chegaram lá nos Estados Unidos, e ela ficou doente, participando da igreja, e aí então ela começou a receber visitas, e essas visitas, lá nos Estados Unidos é muito comum, quando alguém adoece, e as pessoas da igreja vão visitar, levam bolo, ou levam pão, eles levam alguma coisa, é um hábito cultural deles lá, pelo menos na igreja que ela está. E aí ela não precisava daquilo, mas as irmãs tinham costume: vou visitar, eu vou levar, porque a pessoa está doente, ela recebe muitas pessoas, e então aquilo que eu levar serve para ela, e serve para ela oferecer para alguém que for visitar ela, que não seja da igreja. É uma prática da comunhão. Essa irmã também me disse o seguinte, que lá na igreja dela, quando alguém fica muito tempo doente, por causa das leis trabalhistas lá nos Estados Unidos, tem menos direitos do que aqui. Então, quando alguém para de trabalhar lá, muitas vezes ela para de receber, não tem algo assim. Então, é um costume lá na igreja dela, que quando alguém está sem trabalhar por motivos de doenças, mais de 15 dias, a igreja vai lá e pede a conta de água ou de luz para pagar. Vai lá pedir a conta. Meus irmãos, deixa eu explicar algo para vocês. Por que alguém vai pagar a conta de luz, ou a igreja, ou algum irmão de alguém? Porque para você ofertar para um missionário, para você levar um bolo na casa de um irmão, você precisa ter tido comunhão com ele. Tem uma frase popular que diz: quem não é visto, não é lembrado. Se você não tem uma comunhão sincera, não tem como você compartilhar o que você tem, porque as coisas que você tem, foi adquirido com muito suor, as coisas que você tem, foi adquirido com muito trabalho, mas eles são compartilhados com quem você ama. Quem aqui não compartilharia algo precioso com seu filho? Quem aqui não compartilharia algo precioso com o seu irmão de sangue, talvez? Só que o cristianismo, a doutrina dos apóstolos, nós estamos vendo pessoas compartilhar com irmãos na fé. Agora mesmo o texto, vamos ler aqui o texto, olha aqui o texto, versículo 43 até o versículo 45. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Meu irmão, Deus nunca pediu para eles fazer isso, mas eles estavam fazendo isso. Eles vendiam as suas propriedades. Eu vou te fazer uma pergunta, para você ver o tanto que a nossa experiência com Deus é pequena. Meus irmãos, para um pouquinho, tenta lembrar como que começa o livro de Jó. Como que começa o livro de Jó? Jó era homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Jó era tudo isso. Deus faz um currículo ali de um homem de santidade. E aí quando você vai lá para o final, Jó era tudo isso. E ele conhecia Deus somente de ouvir. Você imagina o que virou esse homem depois? De firmeza com Deus? Porque o homem já era íntegro, reto, já era um exemplo para a humanidade. E aí no final do livro, ele sendo exemplo para a humanidade, ele só conhecia de ouvir. Depois que ele melhorou, agora os meus olhos te veem, a minha comunhão me aprofundou. O que eu quero falar? Irmãos, talvez você ache que você já teve a experiência máxima com Deus. Você não teve. Talvez você está achando que comunhão é tudo isso que você já experimentou. Irmãos, tem pessoas na Bíblia que experimentaram comunhão muito mais profundas do que eu e você. Porque essas pessoas estão fazendo algo que talvez nunca passou pela sua cabeça nem para a minha. Eles vendiam as suas propriedades para ajudar os outros. Se você abre lá no capítulo 4 de Atos, daí você vai ver um absurdo para a nossa época, porque aí parece que é uma igreja assim, bem fora da casinha mesmo, né? Olha o que diz o 4, 36 e 37. Olha o que Barnabé fez. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ele pega uma fazenda, ele vende a fazenda, Deus não pediu isso para ele, ele pega e deposita o dinheiro da fazenda aos pés dos apóstolos. Eu fico imaginando, irmãos, por que ele fez isso? Se Deus nunca pediu para ele fazer. E aí eu fico pensando, ele talvez pensou assim, Deus me deu uma casa no céu, eu vou dar minha fazenda na terra para Deus. Deus fez, eu vou retribuir. Sem Deus pedir, eu não sei por que ele fez isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta, principalmente se você tem mais de uma casa aqui, ou se você tem 2 carros, já serve a ilustração que eu vou dar. O que tem que acontecer na vida de um irmão para você vender um carro e dar o dinheiro para ajudar? Você entende que a sua resposta é igual à minha? Eu posso ver o irmão morrendo que eu não vendo um carro. A gente não tem experiência com Deus. Mas o cara vendeu a fazenda dele e depositou no pé dos apóstolos. Lá em 4 é o Barnabé, mas aqui em Atos 2 muita gente está fazendo isso. Porque eu fico pensando, o que eu tenho que ouvir como pastor, que se eu tiver numa condição de ter 2 casas ou 2 carros, o que eu preciso ouvir nesses ouvidos para compartilhar? Eu não tenho esse amor para compartilhar. E eu sei que está errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que pessoas, quando precisou, eles fizeram isso. Mas não é bênção porque eles deu, a questão não é essa. A questão é que compartilhar o pão, compartilhar o que tem, significa desprendimento da coisa material. A maioria de nós aceita Cristo e está orando todo dia para ganhar mais, para ser promovido, ou para ter uma reforminha na casa. A gente está orando o contrário. Não que é pecado e nem é errado ter isso. E se você tem 2, 3, 4, 5 casas, isso também não é errado. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Vou falar aqui do financeiro. Muitas vezes a gente tem uma visão financeira do mundo sendo crente. Porque o que a Bíblia ensina sobre visão financeira? Deixa eu só te explicar uma coisa. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina: a ninguém fiqueis devendo coisa, exceto... Isso é ensinamento financeiro do Novo Testamento. Mas a gente acha que um bom administrador financeiro é quem todo mês guarda um pouquinho. Não é errado guardar um pouquinho todo mês.
Só que a Bíblia nunca ensinou isso. Pedro nunca guardou um pouquinho, Paulo nunca guardou um pouquinho. O que eles fizeram era pegar o que estava guardado e dar. Não é errado. Só que eu quero dizer o seguinte, irmãos: conversão causa desprendimento. O dinheiro existe para eu servir a Deus. Através do dinheiro eu vou servir ao Senhor, eu vou ajudar quem precisa. Não é isso que diz Efésios capítulo 4? Aquele que furtava, antes trabalhe para acudir o necessitado. Não é aquele que furtava, não furte mais, antes trabalha para se manter. Não. Trabalhe para acudir quem precisa. A questão é o seguinte: a gente está tão perto de Deus que perdeu amor pelas coisas materiais e estamos amando o céu. O que está acontecendo aqui, irmãos, não é que Deus está ensinando a levar a cesta de alimento, não. O que Deus está ensinando aqui é que as pessoas tiveram um entendimento que as coisas que elas possuem trabalham para Deus. Deus não é uma ferramenta de atrair riqueza, Deus é uma força dentro de nós, é um poder do Espírito Santo para poder abençoar quem precisa. Isto é o partir do pão. Então a doutrina dos apóstolos, ela gera comunhão, comunhão gera amor, gera sentimento, e quando a gente ama irmãos, quando a gente tem sentimento por missionários, a gente compartilha o que nós temos. E aí então, irmãos, nós temos uma vida de oração ativa. Nós temos uma vida de oração ativa. Porque a oração é quando você entra na presença do Deus Todo-Poderoso. É quando você entra na presença do Eterno. Eu quero dizer que era costume da igreja primitiva. Quando nós falamos da igreja primitiva, é uma igreja que era influenciada pelo Espírito Santo, uma igreja que não tinha influência católica, não tinha influência política, uma igreja que era influenciada por Deus, pelo Espírito Santo, uma igreja com um foco direcionado. Muitas pessoas iam para a igreja para orar pelos outros. Irmãos, eu vou te explicar uma coisa: culto de oração não é para você vir orar na quarta-feira, porque orar, você pode orar em qualquer lugar. Deus está em qualquer lugar, Deus está na sua casa. Culto de oração não é para você orar, culto de oração é para você saber o problema do seu irmão, para orar por ele. Se você ficar na sua casa, você vai saber do problema do seu irmão que veio na quarta? Você vai saber da saúde dele, você vai saber que o filho dele passou na faculdade, você vai saber das bênçãos, do livramento que Deus deu para ele durante a semana. Culto de oração não é para você orar, culto de oração é para você se inteirar da vida do irmão, porque oração é para você usar a sua vida no ministério da oração. O que é o ministério da oração? É você orar pelos irmãos, uns pelos outros. Lá na Bíblia está escrito: orais uns pelos outros. Se você, irmão, não tiver doutrina, não tiver comunhão, não tiver desprendimento, se você ficar pensando na gasolina que você vai gastar para vir na quarta-feira, se você não tiver desprendimento material, você não vai conseguir obedecer a Deus. Você ama a Deus enquanto não põe a mão no seu bolso, enquanto você não tem que dar carona para ninguém. Eu quero que vocês entendam o que é conversão. Conversão é você conhecer a vida dos irmãos, a ponto de suprir coisas materiais, mas a ponto de interceder por coisas espirituais. Eu vou te fazer um teste aqui. Eu não sou o pastor de vocês, eu não conheço, eu posso falar porque depois eu vou entrar no carro e vou embora, quem vai ficar aqui é ele. Mas, brincadeira, né? Só que eu quero dizer o seguinte: será que você sabe o que os irmãos que estão no banco da frente e de trás seu passou essa semana? Você tem condição, não estou falando de ajudar financeiramente, que talvez ele nem precisa ou ela nem precisa, mas você consegue interceder, orar por esses irmãos?
Se você não consegue interceder por esses irmãos, então você não está cumprindo a doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, o que nós precisamos é de amor. Amor por Deus e amor pelo próximo. E amor pelo próximo é exatamente aquele que está mais próximo de nós. A igreja primitiva, ela ia de um lugar para outro. A maioria dos motivos das pessoas irem para os cultos era para saber da vida dos irmãos, para orar, interceder e ajudar. Hoje a gente vem no culto por causa da gente. Eu não estou falando que é pecado, eu estou falando que é mais do que isso. Na salvação, Deus não virou só seu pai. Ele te deu muitos irmãos. Sabe, versículo 43 e o versículo 44 de Atos 2 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus irmãos, se você olhar o livro dos Atos, tem muitos sinais e milagres e maravilhas. Só 2 sinais e maravilhas do livro de Atos não foi feito pelos apóstolos. O resto é tudo feito por apóstolos. Porque na época apostólica os sinais eram algo normal. Hoje, pastor Olavo, o senhor crê que tem sinais e maravilha? Eu creio que sim, mas são de forma esporádica. Aqui era de forma direta, contínua praticamente. Versículo 43 diz que eles tinham temor. Sabe o que é temor, irmãos? Deixa eu falar algo para vocês da minha mãe. Eu era uma criança bem custosa, levada. Toda criança saudável é custosa e levada, né? Eu era assim. Só que a minha mãe, ela tinha um compromisso com a gente, filhos, que no dia do nosso aniversário ela não batia na gente. Então era o dia que eu podia fazer qualquer bagunça que eu quisesse, porque ela tinha esse compromisso. No dia do aniversário, meu filho não vai apanhar. Só que a minha mãe, ela tinha uma outra coisa também, um compromisso também que ela tinha. Que no dia do aniversário, eu vou fazer a comida que ele gosta. Meus irmãos, e quando chegava no dia do meu aniversário, na hora do almoço, tinha comida que eu gostava. Quando chegava à noite, no café da tarde, eu gostava que a minha mãe fazia massa de coxinha, fazia coxinha e fritava. E no dia, é muito difícil fazer aquilo, mas no dia do meu aniversário ela fazia coxinha frita. E aí, meus irmãos, eu podia fazer bagunça naquele dia que eu não ia apanhar, mas eu via minha mãe tão dedicada para me dar um dia bom, um dia prazeroso, que eu tinha medo de entristecer ela fazendo bagunça. Essa é a palavra temor das Escrituras. É quando você, sabe, tem o temor, não é que você não vai fazer o errado, porque a mão de Deus é pesada. Não é que eu vou deixar de fazer o errado, porque Deus vai mandar o ladrão na minha casa, ou porque vou bater o carro. Não é deixar de fazer o errado com medo de um castigo. É você não pecar. É você não fazer a coisa errada, porque você entende que Deus te ama. E Ele está com você em todo lugar. Temor é você não pecar por sentir o amor de Deus presente com você a todo instante. Meus irmãos, o amor por Deus nos constrange. O versículo 44, ele diz assim: todos os que creram estavam em sua casa vendo televisão. Todos os que creram estavam juntos, eles tinham comunhão, eles pensavam iguais, eles eram de condição financeira diferente, a escolaridade deles era diferente, a idade deles era diferente, mas eles tinham prazer de estar junto, porque todos eles queriam ser usados por Deus, todos eles queriam interceder uns pelos outros, todos eles queriam ver os jovens fortes, eles queriam ver o ministério da terceira idade forte, eles queriam ver as senhoras firmes, eles tinham coisas em comuns, que eram muito maiores do que as diferenças. Meus irmãos, é isto que era a prática dos primeiros crentes. Sabe,
Essa era a prática dos primeiros crentes. Eu quero falar para vocês, verso 45, já falei um pouco, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, você já parou para pensar que na época bíblica, Deus usava os crentes para abençoar materialmente os outros? Eu vou contar algumas ilustrações, quem sabe alguém de vocês aqui pode começar a fazer algo que ainda não fez. Esse tempo atrás, o ano passado, foi aprovada uma reforma na casa pastoral, mas até hoje não aconteceu. Porque tem hora que o pedreiro não tem agenda e quando o pedreiro tem agenda, o dinheiro acabou, né? Então, até juntar a agenda do pedreiro e o dinheiro da igreja, não aconteceu. Tem mais de um ano que eu estou esperando a obra lá. E dentro dessa obra da casa pastoral, que vai fazer, eu vou plantar 2 pés de fruta na rua. E aí, eu falei para os irmãos, né? Meu irmão, eu quero plantar um pé de limão na rua e quero plantar também um pé de fruta. Eu acho que eu vou plantar romã na rua, um pé de fruta, um pé de romã. E o irmão riu. Eu, irmão, por que você está rindo? Eu falei, pastor, mas o senhor não vai colher nenhum limão, nenhuma romã, se o senhor plantar lá na calçada. Eu falei, mas a ideia é essa, é plantar para os outros colher. Para eu colher, eu planto dentro de casa. Você entendeu o que é ser crente aqui? Por que a maioria das pessoas não planta limão na rua ou não planta goiaba na rua? Porque se você plantar, você não colhe. E não colhe mesmo, mas o outro colhe. Só que a gente não planta para o outro. A gente só planta se for para eu colher. Você entende a mentalidade aqui? Teve um irmão que chegou e falou assim, pastor, parou de ir nas reuniões de homens. Reunião de homem, a gente tinha reunião de homem e depois tinha um churrasco. Aí tinha um irmão lá, né? E ele parou de ir na reunião de homem, eu fui visitar ele. Eu falei, irmão, por que você não está indo na reunião de homem? Eu falei, pastor, eu não estou indo por causa do churrasco. Eu falei, o que tem um churrasco, irmão? Eu falei, pastor, eu só levo contra filé e só pego carne dura na hora de servir lá. Falou isso, irmão. Aí eu peguei e falei, meu irmão, mas sabe qual que é o problema do churrasco na igreja? É que você tem que levar o que é para o irmão comer. E você vai comer aquilo que o irmão trazer. Se você tem condição de trazer o contrafilé no dia do churrasco, você tem condição de comprar o contrafilé durante a semana. Se você quer comer contrafilé, irmão, compra durante a semana e faz na sua cozinha. Porque na comunhão da igreja eu estou levando para o meu irmão. Porque talvez o meu irmão não tenha condição de comprar aquele contrafilé. Eu estou levando aquela carne de boi porque talvez o meu irmão está comendo o mês inteiro frango. Ou ovo. E eu tenho que entender que é o seguinte, se eu gosto de coca e eu levo a minha coca para o dia da confraternização, não estou levando a coca para eu beber, eu estou levando a coca para o meu irmão beber. E de repente aquele irmão trouxe a golé para eu beber. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que a gente traz é bênção de Deus, e talvez Deus tenha te abençoado com a condição do contrafilé e de trazer a coca, mas aquele irmão tem tido uma porção da bênção menor do que a sua, e ao invés de você vir com alegria, você vem para trazer o que você quer comer. Não era essa a briga lá de 1 Coríntios 11? Que as pessoas queriam comer o que elas traziam? O que é comunhão? Comunhão é eu compartilhar a comida da minha casa com você, e você compartilha a sua comigo. Meus irmãos, a gente precisa entender a mentalidade da Bíblia, entender a mentalidade da conversão. Você é um instrumento de Deus para imitar Jesus. Jesus fez quantos milagres no próprio corpo? Quantos milagres nos irmãos de sangue dele? Que está descrito na Bíblia, nenhum. Jesus, ele usou a vida dele para abençoar. Meus irmãos, o nosso dinheiro, as nossas orações é para abençoar as pessoas. É isso que está acontecendo aqui. Eu vou falar para você, vou colocar uma questão aqui. Eu vi uma reportagem em dezembro, e essa reportagem me chocou, porque eu nem sei se essa pessoa é crente. Aqui, essa daqui. Não vai dar para vocês verem, mas aqui está a reportagem, a data da reportagem, publicado em 27/12/2025, à 1 da tarde. O que é essa reportagem aqui, irmão? Uma pessoa, que eu não sei quem,
E não sei o porquê, eu fico indignado com essas coisas. Ele fez um calibrador no muro dele e escreveu calibrador de pneus comunitário. Por que o cara coloca um calibrador de pneu comunitário para quem quiser na rua? Não é um posto de gasolina, ele não está ganhando dinheiro com isso. Porque calibrador gasta o quê? Energia elétrica, sem falar da manutenção do compressor. Por que esse cara colocou um calibrador elétrico no muro dele? Meu irmão, esse cara tem que ser crente, porque senão é vergonha demais para nós. Se não for crente é muito vergonhoso. Esse cara que a gente não conhece, ele está tentando arrumar um jeito de abençoar alguém. Meus irmãos, eu vou te perguntar uma coisa: será que você não tinha dinheiro para colocar um calibrador na parede da sua casa e a mangueira para a rua para abençoar as pessoas? Tem. Só que a gente não tem a visão. A gente não tem a visão. Esses dias teve um irmão. Esse irmão, ele foi falar comigo. Eu sou difícil, irmão, sou difícil. Aí ele é um irmão, ele é um jovem, ele tem uma vida financeira tranquila, e ele tem um carro, e eu acho que ele foi comentar comigo para mostrar que ele era uma pessoa muito simples. Ele falou assim: pastor, eu tenho esse carro aqui, ó, já tem uns 4 anos, ele é solteiro, e eu penso ficar com esse carro mais uns 10 anos, porque esse carro é muito bom, me serve demais. Aí eu falei: meu irmão, você não tem condição de comprar uma estrada? Ele falou: tem, mas esse carro é bom, pastor. Eu falei: irmão, você é solteiro, entendeu? Tem condição para comprar uma estrada? Por que você não compra uma estrada para ajudar os irmãos que precisar carregar geladeira, fogão, carregar cadeira para o culto no lar, carregar caixa de som quando a igreja precisar? Irmão, você não precisa dar não, cobra a gasolina dos irmãos, dá só a sua mão de obra. Fala: irmão, eu carrego a cadeira, mas a gasolina aqui é R$25. Cobra a gasolina das pessoas, usa a sua vida para abençoar alguém. Eu tenho vontade, irmão, de ter 2 carros. Atualmente eu tenho só um. Eu quero comprar um carro com carroceria, talvez uma estrada, uma saveira. Porque quantas vezes na igreja a gente precisa carregar mesa, cadeira? Eu cortei, no meu outro carro, eu cortei as borrachas tudo, de tanto colocar a cadeira deitada, em pé, para a igreja. E aí, de repente, a gente tem um carro, tem condição de ter, só que a gente não tem carro de carroceria. Sabe por quê? Por que as pessoas não têm carro de carroceria se elas têm condição? Porque os outros pedem favor. Mas ser crente não é isso? Ou não é isso que é ser crente? Eu estou entendendo errado. Porque ser crente não é as pessoas te aproximar, te pedir favor, e você fazer este favor, e através disso mostrar o amor de Cristo. Parece que a gente é crente que não quer que ninguém pede favor para nós. Mas os crentes aqui, irmãos, eles estão cuidando uns dos outros. Eu sei que as condições financeiras, a gente muitas vezes não quer plantar um pé de limão na calçada, porque a gente não colhe. A gente também não coloca um calibrador de pneu, porque gasta energia, a energia está cara. A gente tem condição de ter um carro utilitário e não tem para ninguém pedir favor, porque senão a gente fica ajudando os outros. Onde já se viu um crente ficar ajudando os outros? Tem gente que talvez podia ter até uma chácara, abençoar a igreja, mas em programação, cobrar preço de custo, não dá. Porque ficar dando também, as pessoas não têm valor, mas nem que for para cobrar um pouco mais barato, mas também não tem interesse, sabe por quê? Porque eu vou ficar aqui, pastor, cuidando disso para a igreja usar? Eu vou ficar cuidando disso para o pessoal vir aqui e me explorar? Não, mas ser crente não é isso, porque eu entendi que os outros me usam. Eu, como pastor, esse me ligar 2 da manhã eu vou. Eu já fui em outra cidade levar gente, porque eu entendi que ser crente é ser usado. Eu vejo Jesus sendo usado, eu vejo os apóstolos sendo usados, e não é usado por Deus não, vocês estão entendendo, é usado pelas outras pessoas, porque eu entendi que ser crente era isso, sabe? E esses irmãos aqui, eu tenho que encerrar aqui, já deu o meu horário, mas olha, esses irmãos viviam desse jeito. E o que Deus achava desses irmãos viverem desse jeito? Olha aí o versículo 46,
e 47 na Bíblia. Olha aí, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. O que é unânimes? É de forma contínua, de forma dedicada, sem desânimo. Unânimes no templo. O que eles faziam todo dia? Porque começa o versículo diariamente. O que eles faziam? Não era uma vez por semana, não era domingo, era todo dia. Eles estavam partindo pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o que Deus achava de tudo isso, irmãos? O que Deus achava deles viver desse jeito? Esse pessoal é um bobo. É isso que Deus achava? Olha o que diz o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, Deus viu eles vivendo desse jeito, e Deus acrescentava dia a dia os salvos. A igreja crescia dia a dia. Porque, irmãos, a igreja que Deus abençoa é uma igreja viva, em movimento, quando o crente tem propósito. Sabe, Deus responde, igreja em movimento, com acrescentar diariamente pessoas. Igreja em movimento, Deus vai direcionando, não é marketing de internet, não é mensagem de Instagram, não é filminho, não é isso, é Deus. Lá na minha igreja, eu não quero aqueles que são convertidos pelo intelecto do pastor, nem aqueles que são convertidos pelo estudo do diácono. É muito bom, pastor inteligente, diácono dá estudo, é maravilhoso, mas eu quero para a igreja aqueles que foram enviados por Deus. Quem acrescenta pessoas na igreja não é homens, é Deus. E o que moveu o coração de Deus? O que moveu o coração de Deus eram os pilares. Eles amavam aprender de Deus, doutrina dos apóstolos. Era uma doutrina que dava a eles comunhão. Essa comunhão gerava importância para eles, eles importavam com os irmãos a ponto de compartilhar o que eles tinham, e eles cuidavam espiritualmente dos irmãos, eles oravam por eles. E Deus se alegrou, e a comunidade tinha simpatia por eles. A comunidade considerava aquela igreja importante, e as pessoas diziam: eu quero que o meu casamento seja igual ao do crente da Igreja da Graça, eu quero que o meu filho seja igual ao filho daquela pessoa da Igreja da Graça, eu quero que o meu marido seja um marido igual àquela pessoa da Igreja da Graça. Eles tinham a simpatia do povo. Eu quero falar para vocês que são crentes há muito tempo, quantas pessoas incrédulas querem ter a vida igual à sua? Quantas mulheres descrentes aí fora? Você que é mulher crente há vários anos. Quantas mulheres descrentes querem ser uma mulher crente igual você? Quantos maridos descrentes aí fora querem ser um marido igual você? Quantos pais aí fora querem ser pais igual a você? Quantas pessoas aí fora gostaria de ter uma vida parecida com a sua? Porque eles contavam com a simpatia de todo o povo. Meus irmãos, Deus me enviou para a cidade de Luiz Antônio, interior de Ribeirão Preto, e me colocou numa igreja onde tinha 8 pessoas, eu, a minha esposa, e na época a gente tinha só a Esther. E a gente trabalhou ali por algum tempo naquela igreja, e aquela igreja não desenvolvia. E teve 2 coisas que nós fizemos naquela igreja, que aquela igreja começou a crescer. A gente pregava a palavra de Deus. A primeira coisa que nós começamos a fazer foi valorizar missionários. A gente começou a dar uma ênfase em missionário. E essa ênfase de missionário, parece que Deus se agradou da igreja dar essa ênfase. E aí Deus começou, depois que a gente começou a dar ênfase em missionário, Deus começou a mandar pessoas para a igreja. E aí uma irmã da igreja começou a trabalhar no sindicato rural da cidade, e ela falou assim: pastor,
O sindicato rural tem vários cursos, e esses cursos eram feitos na cozinha da Igreja Católica, e agora a Igreja Católica não quer mais liberar a cozinha deles, porque tem uma taxa lá e não sei o quê. A gente tinha uma cozinha de tamanho industrial, a cozinha da igreja, onde eu pastoreava, media 4x8. 4x8. Eu falei, irmã, fala para esse sindicato vir aqui. Aí a mulher do sindicato veio, me procurou, conversou comigo, marcou uma reunião, falou assim, quanto que é para usar a cozinha da igreja? Eu falei assim, só tem que entregar a limpa. Só tem que entregar a limpa. Mas tem que pagar energia? Não tem que pagar nada, só entrega limpa. Meus irmãos, e nós cedemos a cozinha da igreja para o curso do sindicato rural, que fazia lá, cidade pequena, 12 mil habitantes, muito curso sindicato. E aí os irmãos começaram, pastor, mas tem pessoas macumbeiro e tem pessoas de fulano que vêm aqui na igreja por causa do curso. Eu falei, irmão, mas é isso, é esses que precisam do evangelho, todos precisam do evangelho. E aí a nossa igreja lá, irmãos, era até um terreno grande, mas não é num lugar muito visível, né? Alguns missionários parece que escolhem as ruas mais difíceis de acesso para abrir uma igreja. E a nossa igreja era assim, e aí quando a gente emprestar a cozinha para o sindicato, a igreja começou a ser conhecida. E as pessoas falaram, nossa, eu não conhecia a igreja. E aí a igreja começou a ser conhecida, e quando nós saímos de lá, Deus tinha mandado 85 pessoas para frequentar a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque era uma igreja que fazia diferença na cidade, ela contava com a simpatia do povo. Nós éramos uma igreja para servir a comunidade, e através do serviço, seja de emprestar uma cozinha, seja de plantar um pé de limão, seja de fazer um calibrador, as pessoas queriam saber por que a gente fazia aquilo, se não era pelo dinheiro. Então era por Cristo. Se não era pelo dinheiro, a resposta era por Cristo. E as pessoas queriam uma vida assim. Porque o mundo só conhece a alegria material de ter coisas, de ter bens. Eles não conhecem a alegria da comunhão com Deus. A igreja que Deus abençoa é uma igreja onde os membros dela são habitados pelo Espírito Santo. Porque a habitação do Espírito Santo é chamado nascer de novo. A igreja que Deus abençoa é quando os habitados pelo Espírito Santo, os crentes professos, eles estão em movimento, porque tudo que está vivo movimenta. Quem fica parado é morto. A igreja abençoada por Deus é quando a gente entende o propósito do porquê fomos salvos, para adorar a Deus. Mas como adorar a Deus? Abençoando as pessoas, cuidando delas espiritualmente, cuidando delas materialmente, se preciso for, testemunhando de Cristo. Meus queridos irmãos, eu espero que vocês não seja a igreja de 2026. Eu espero que vocês tenham por exemplo, por meta, a igreja de Atos, a igreja modelo, a igreja que não era influenciada por um tanto de coisa ruim, igual é as igrejas dos dias atuais. Vamos colocar em pé, vamos orar?